Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite aos nossos companheiros aqui da Câmara que nos dão suporte. Companheiras, hoje nós temos o nosso companheiro Caleb. Estou parecendo o Lula falando aqui, né, gente, companheiro. Nós temos a Carol, a Deise, e acho que a Lene está aí também, né? E temos a Lene. Não vou falar mais de companheiros, não vão pensar que eu sou petista. Fábio está lá na Rádio Comunitária, um abraço, Fábio. Todos os ouvintes da nossa querida Rádio Comunitária. Então, chegado o horário excepcional de 20 horas, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, vamos pedir à nossa primeira secretária Helena que faça a leitura de um texto bíblico. Salmo 11. No Senhor me refúgio, como dizes, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco. Dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor no seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Hoje nós teremos a leitura de 5 atas. Então, vamos começar pela ata da sessão ordinária de 23 de agosto de 2022. Nossa primeira secretária, Helena, fará a leitura. Helena, se tiver com dor de cabeça, eu vou lendo, peço a outra pessoa para ajudar, tá bom? Ata da 30ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores para a realização da 30ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. No horário excepcional de 20 horas, a sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, o vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes e Renata Novaes de Freitas. Estava ausente da sessão com falta justificada o vereador Vitor Hugo Martins Apros de Torres. Verificando a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um Salmo 124. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa, a diretora, a vereadora Helena, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 22 de agosto. Neste momento, o presidente da casa, a vereadora Eliomar Siqueira, pediu que constasse em ata a tentativa de interferência do senhor João Yude durante a fase da ordem do dia, com a ressalva. A ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo. E não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então à fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento MC 014/2022, de iniciativa do vereador Marconei Correia, solicitando ao Poder Executivo que seja enviado a esta Casa de Leis o relatório de movimentação do processo de regularização da horta comunitária. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento MC 015/2022, de iniciativa do vereador Marconei Correia,
solicitando ao prefeito o envio de cópia do relatório resumido de execução orçamentária, referente aos anos de 2021 e 2022. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação MB 005/2022, de iniciativa do vereador Marlone Bernardes, solicitando ao senhor prefeito que determine aos escalões competentes de sua administração que providencie um ponto de internet no local onde atualmente está funcionando a Escola do Moinho. Após as discussões, sua indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação MB 006/2022 do vereador Marlone Bernardes, pedindo ao Poder Executivo que faça os estudos necessários no sentido de providenciar a manutenção de todas as estradas vicinais do povoado Moinho. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Ofício Presidente 0123. Encaminhado ao Balancete Geral de 2018 para apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício MB 005/2022, de iniciativa do vereador Marlone Bernardes, pedindo ao Poder Executivo a manutenção da ponte de madeira que está situada na entrada do moinho, uma vez que o desgaste na mesma tem se acentuado rapidamente devido ao aumento de fluxo de veículos que se deslocam até o povoado. E não havendo mais nenhum documento a ser apreciado, na fase dos expedientes dos vereadores, o presidente deu sequência anunciando a fase dos expedientes de terceiro. Momento em que foi apresentado o convite da Secretaria Estadual de Educação para o Festival de Humanidades. E não havendo mais nenhum expediente de terceiro para ser apresentado, passou-se então a fase dos informes da presidência. Ocasião em que o presidente anunciou a presença da senhora Daniele Teixeira na tribuna da Câmara, para falar sobre o Censo Demográfico 2022. Finalizou comunicando a realização da sessão extraordinária para a segunda discussão e votação dos projetos que estão inscritos na ordem do dia e, não havendo mais nenhum informe da presidência, passou-se à fase da tribuna dos vereadores. Momento em que o vereador Marlone Bernardes falou sobre as quedas de energia e de pequenos focos de incêndio na rede elétrica do povoado Moinho. Pediu mais responsabilidade da Enel, uma vez que muitos moradores da região estão reclamando de queima de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, em decorrência das oscilações de energia elétrica. Falou sobre as dificuldades quanto às podas de árvore no moinho, bem como sobre as interrupções de energia para execução de ação. O presidente da Casa, o vereador Eliomar Siqueira, em a parte, na fala do vereador Marlone Bernardes, sugeriu que seja encaminhado um ofício coletivo para a Companhia Elétrica, expondo toda a situação, retomando a fala. O vereador Marlone Bernardes agradeceu o presidente pela sugestão e pediu no expediente que seja solicitado a visita de um representante com vistas a mapear o prejuízo dos moradores da comunidade. Pediu ao líder de governo, vereadora Janô Basto, que solicite junto ao Poder Executivo providência quanto à diminuição na frequência da coleta de lixo no povoado Moinho. Parabenizou o presidente da Casa, que após receber as fotos enviadas por ele, mostrando a situação da GO 239, se empenhou em resolver a problemática junto ao Poder Executivo e estadual. A vereadora Renata Freitas usou de seu tempo na tribuna para ler um texto encaminhado à senhora Marie, da Associação Salvar, em agradecimento à aprovação do PL 018/2022. Finalizou comentando sobre as reclamações dos munícipes quanto à forma que as podas de árvores estão sendo executadas. Informou que foi averiguar a situação, tomando todas as medidas necessárias para que o serviço seja realizado da melhor forma. O vereador Agenor transmitiu uma mensagem que recebeu do secretário municipal de Administração e Finanças, informando que o caminhão de lixo teve um problema ocasionado pelo desgaste dos pneus, mas que já foi solucionado. A volta ao cronograma normal do povoado ainda nesta semana. Informou que o engenheiro da Prefeitura
já fez todo o levantamento necessário e aguarda alguns relatórios para dar andamento na manutenção da ponte do Moinho. Finalizou comentando algumas ações que estão sendo executadas no município, como o recapeamento de algumas ruas, o asfaltamento da Rua dos Bálsamos, a melhoria de iluminação pública nas ruas da Cidade Alta, nas ruas da cidade e sobre a valorização do servidor público. O vereador Marconei Correia falou sobre sua preocupação com a situação das estradas do assentamento Silvio Rodrigues e que pediu a intervenção imediata do Poder Executivo para realizar a manutenção em alguns pontos críticos na rodovia antes da chegada das chuvas. Lembrou o TAC celebrado entre Ministério Público, Prefeitura e o loteador do Eldorado, o qual começa a contagem de prazo a partir do dia 22 de agosto, com a validade até de 21 de outubro de 2022, onde o Executivo Municipal terá que disponibilizar um caminhão basculante, uma patrol e uma pá carregadeira até o fim dos trabalhos no loteamento. Dessa forma, ele acredita que a área rural ficará desassistida. Falou sobre a situação crítica de algumas ruas da cidade e que ainda não foram contemplados com a operação tapa-buraco. Defendeu que primeiro deveria ser feito os tapa-buraco nos pontos críticos do município para depois iniciar o recapeamento. O vereador Agenor Basto, em a parte concedido na fala do vereador Marconei, explicou que o micro-revestimento em andamento nas ruas do município tem o intuito de recuperar as vias principais da cidade, sendo impossível usar o micro-revestimento para tapar buracos. Informou ainda que já existe um processo licitatório que visa executar a operação tapa-buraco em todas as ruas do município e que será executado antes mesmo do período chuvoso. O vereador Eliomar Siqueira reiterou a fala do vereador Marconei, informando que, após uma conversa com o secretário de Administração e Finanças, foi adiantado que será patrolado todas as rodovias do assentamento Silvio Rodrigues, mas que ainda não há liberação para cascalho. Em a parte concedido, o vereador Marconei Correia afirmou que na região existem 4 cascalheiras, onde todas já foram utilizadas, e reforçou que, caso não estejam licenciadas, é necessário buscar o quanto antes a regularização. O vereador Eliomar Siqueira falou sobre uma visita à ANAC, que aconteceu no dia 23 no aeródromo do município. Comentou a mobilização feita por ele para montar uma biruta para evitar problemas durante a vistoria. Finalizou informando que a vistoria foi aprovada e que o aeródromo do município segue apto para seu funcionamento e, não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase da ordem do dia. Momento em que deu início à segunda discussão e votação dos seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinária PL 016/2022, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei número 1049/2021, com autorização para transpor e remanejar recursos e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 018/2022, o qual fica estabelecido o Programa de Controle de Reprodução de Animais de Pequeno Porte em Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 019/2022, o qual regulamenta a destinação dos carros abandonados no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 009/2022, o qual institui o Programa de Transação Tributária e Recuperação Fiscal, o REFIS, no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Neste momento, o presidente anunciou a segunda e última discussão do projeto de resolução
PR 003/2022, o qual cria título honorífico aos cidadãos e cidadãs nativos de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento inscrito na ordem do dia, o presidente convidou a senhora Daniele Leite Teixeira para fazer uso da tribuna da Câmara, para falar sobre o Censo Demográfico 2022. Após as explicações da senhora Daniele, foi franqueada a palavra aos vereadores para que fizesse suas considerações acerca do assunto abordado. Após o fim da tribuna, constatando não haver mais nenhum assunto a tratar e não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra nas explicações pessoais, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a sessão extraordinária a realizar-se logo após o encerramento desta, tendo como ordem do dia a terceira e última discussão e votação dos seguintes documentos: PL 016/2022, PL 018/2022, PL 019/2022, PLC 009/2022. Para constar-se, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme vai impressa em 5 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 005, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, pergunto aos senhores vereadores se existe alguma correção a ser feita na ata, na forma que foi lida. Não? Então, pergunto aos senhores se todos são favoráveis à aprovação da ata. Ok? Está aprovada. Quero também aqui, antes de passarmos para a próxima ata, cumprimentar a todos os presentes. É sempre um prazer ver várias pessoas no plenário dessa casa. Quero, inclusive, pedir desculpa aos demais, que não vou citar o nome de todos, para citar o nome do senhor Wilson e da dona Elizabeth, que são os pais da nossa querida gravidinha Rene, né, nossa vereadora Rene, e hoje nos dão a honra da presença. Sejam bem-vindos a Alto Paraíso e à nossa Câmara, tá bom? Dando sequência aos nossos trabalhos, como eu disse, hoje nós temos 5 atas a serem lidas. Vou ler a próxima para dar um descanso para a nossa primeira secretária. A ata da sessão extraordinária de 23 de agosto de 2022, folha 1 de 2. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2022, das dependências da Câmara Municipal situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniu-se os vereadores em sessão extraordinária realizada após o encerramento da sessão ordinária, sob presidência do presidente da Câmara, vereador Eliomar Bertoldo Siqueira. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes e Renata Novaes de Freitas. Estava ausente da sessão, com falta justificada, o vereador Vitor Hugo Martins Afro de Torres, e verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão. Seguindo a pauta programada, anunciou a ordem do dia com a terceira e última discussão e votação dos seguintes documentos. Ordinário, PL 016/2022, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei nº 1049/2021, com autorização para transpor e remanejar recursos e dar outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinário PL 018/2022, o qual fica estabelecido o Programa de Controle de Reprodução de Animais de Pequeno Porte em Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinário PL 019/2022, o qual regulamenta a destinação dos carros abandonados no município de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 009/2022, o qual institui o Programa de Transação Tributária e Recuperação Fiscal REFIS do município de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade.
Não havendo mais nenhum documento para ser votado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 12 de setembro, nas dependências da Câmara e no horário de 20 horas. Para constar, lavou-se a presente ata, que lida e achado conforme, vai impressa em 2 folhas com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 002 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Pergunto aos senhores vereadores se existe alguma correção a ser feita na ata da forma em que foi lida. Não havendo nenhuma correção, pergunto aos senhores e às senhoras se está aprovada da forma em que foi lida. Sim. A ata está aprovada por unanimidade. Quer que eu continue? Não, eu vou ler mais uma, você lê a próxima. Vamos para a próxima ata. Ata da sessão extraordinária de 27 de agosto de 2022, folha 1 de 2. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniu-se os vereadores em sessão extraordinária no horário de 8 horas da manhã, sob a presidência do presidente da Câmara, vereador Eliomar Bertoldo Siqueira. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Correia da Silva, Renata Novaes de Freitas, Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estava ausente da sessão, com falta justificada, o vereador Marlone Dias Bernardes. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão. Seguindo a pauta programada, anunciou-se a ordem do dia, com a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar PLC 012/2022, o qual fixa o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, com alteração dada pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, e da outras providências, o qual constou a apreciação dos pareceres das 2 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento para ser votado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão extraordinária para o dia 28 de agosto, nas dependências da Câmara, no horário de 8 horas. Para constar, lavou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai impressa em 2 folhas com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente 001 até 002, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se existe alguma correção a ser feita na ata na forma que foi lida. Não havendo nenhuma correção, pergunto aos senhores e às senhoras se a ata está aprovada. Está aprovada por unanimidade dos vereadores. Vou pedir agora a nossa colega Rene para fazer a leitura da ata extraordinária de 28 de agosto de 2022. Ata da sessão extraordinária de 28 de agosto de 2022. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores em sessão extraordinária no horário de 8 horas da manhã, sob a presidência do presidente da Câmara, vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Correia da Silva, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estava ausente da sessão, com falta justificada, o vereador Marlone Dias Bernardes. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão. Seguindo a pauta programada, anunciou-se a ordem do dia, da qual constou a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar PLC 012/2022,
o qual fixa o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, com a alteração dada pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento para ser votado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 29 de agosto, nas dependências da Câmara e no horário das 8 horas da manhã. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lhe iria achada conforme, vai impressa em 2 folhas com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 002 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se tem alguma alteração a ser feita na ata, na forma que foi lida. Não tendo nenhuma alteração. Presidente, só uma observação que agora que eu estou lendo aqui, eu vi, né? Como de costume, em todas as atas a gente se refere aos vereadores e vereadoras, e dessa vez foi só mencionado os vereadores. Então, não é uma correção que precisa ser feita, mas fica só um alerta para a gente continuar o nosso padrão de respeitar as vereadoras aqui presentes também. Ok, vereadora. Eu pergunto se a ata está aprovada na forma que foi lida. Ok? Então está aprovada. Vamos agora para a leitura da ata da sessão extraordinária de 29 de agosto de 2022. Também folha 1 de 2. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniu-se os vereadores em sessão extraordinária no horário de 20 horas da manhã, sob a presidência do presidente da Câmara, o vereador Eliomar Bertoldo Siqueira. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes às sessões os seguintes vereadores. Não estão vereadores e vereadoras, vereadora. Agendor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estavam ausentes da sessão com falta justificada o vereador Marconei Corrêa da Silva e o vereador Marlone Dias Bernardes. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão, seguindo a pauta programada, anunciou a ordem do dia, o qual constou a terceira e última discussão e votação do projeto de lei complementar PLC 012/2022, o qual fixa piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, com alteração dada pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022 e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade, e não havendo mais nenhum documento para ser votado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 12 de setembro, nas dependências na Câmara e no horário de 20 horas. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lhe iria achada conforme vai impressa em 2 folhas com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente 001 até 002 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Pergunto às vereadoras e aos vereadores se existe alguma correção a ser feita na ata na forma que foi lida. Não sei se foi na leitura ou na escrita, mas o senhor falou 20 horas da manhã, se não me engano. Deixa eu ver se foi, talvez foi eu que tenha errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Às 8 horas da manhã. Então foi um erro meu na leitura, desculpe. Mais algum item a ser mencionado? Pergunto aos senhores e às senhoras se a ata está aprovada na forma que foi lida. Ok? Então está aprovada por unanimidade. Era a última ata, graças a Deus, né? Na sessão de hoje. Passamos então aos expedientes do Executivo Municipal. Nós temos quatro projetos que foram apresentados nesse intervalo entre as sessões. Vamos ler a ementa de todos eles, já que os projetos se encontram à disposição de todos os interessados nas redes sociais da Câmara e aqui na Câmara, e também já foram encaminhados para todas as comissões. Então, todos eles já estão em poder dos vereadores, ok?
O primeiro deles é o projeto de lei número 17/2022, de 26 de agosto de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar alienação de bens imóveis municipais e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e Orçamento para que emita os seus respectivos pareceres. E, como eu mencionei aqui, esses projetos já se encontram nas redes sociais. Qualquer munícipe que tenha interesse é só acessar e terá como imprimir ou ler da forma que achar melhor, ok? Como segundo projeto, nós temos o projeto de lei 025/2022, também de iniciativa do Executivo, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa e da outras providências. Esse projeto também já está na mão das comissões e também já se encontra nas redes sociais à disposição de todos os munícipes, de todas as pessoas interessadas. Esse projeto foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, para que emita seus respectivos pareceres. Lembrando que, como ele não veio em regime de urgência, cada uma dessas comissões tem um tempo hábil de 10 dias para a emissão dos pareceres, além de termos também, de contarmos também com o parecer jurídico, né? Inclusive, estou lendo aqui uma cópia, pois o original já se encontra na mão da nossa assessoria jurídica para que possa emitir o seu parecer, ok? Próximo item, nós temos... Qual é o número desse PL? 25, né? Acho que eu tinha lido 26. Sim. Tá. Então, temos como próximo item o PL 026/2022, também de iniciativa do Poder Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Alto Paraíso de Goiás para o exercício de 2023. Esse projeto de lei também já se encontra nas mãos dos vereadores para os respectivos pareceres. O original dele também se encontra na mão da nossa assessoria jurídica para emitir o seu parecer. E ele foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Também já se encontra nas redes sociais à disposição de qualquer pessoa que queira acessar. Temos como último item do Executivo o projeto de lei complementar 013/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Da mesma forma, este projeto também já está na mão das comissões dos vereadores e o seu original já se encontra com a nossa assessoria jurídica para a emissão dos pareceres. Esse projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e Orçamento para que emita os respectivos pareceres. Qualquer pessoa que quiser ter acesso também se encontra à disposição nas nossas redes sociais da Câmara de Alto Paraíso, ok? Era o que tínhamos para a sessão de hoje, na fase do expediente, vindo do Executivo. Vamos agora para os expedientes advindos aqui dos nossos vereadores. Inicialmente, nós temos o requerimento MC 016/2022. Vereadora Helena, como é que está a cabeça? Consegue ler? Vamos pedir à nossa vereadora Helena que faça a leitura. Requerimento MC 016/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira. Senhor presidente, o vereador que este subscreve em conformidade com o texto regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhada a esta Casa de Leis cópia do relatório de arrecadação da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP,
o município de Alto Paraíso de Goiás no período compreendido entre janeiro de 2021 e junho de 2022, bem como cópia do relatório de investimentos feitos na iluminação pública utilizando a referida arrecadação. Salientamos a importância de tais relatórios serem apresentados com extratos e documentos que comprovam as referidas movimentações. Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. Vereador Marconei Corrêa da Silva. Bom, está em pauta para discussão e posterior votação o requerimento do vereador Marconei. Inicialmente a palavra está com o autor da matéria. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente aqui na casa hoje. Esse requerimento em virtude de alguns questionamentos que eu venho recebendo sobre a questão da iluminação pública, né? A gente vê que a cidade está investindo na iluminação pública, mas a gente não tem dados de quanto está sendo investido e de quanto está sendo arrecadado, né? Então, esse requerimento é para ter essas informações, até para algumas proposições legislativas. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de discutir o requerimento do colega? Vamos então para a votação do mesmo. Vereador Genô, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. O requerimento MC 016/2022 foi aprovado por unanimidade. Vamos agora para o requerimento 012/2022 da vereadora Renata Novaes de Freitas. Requerimento RF 01/2022. Excelentíssimo senhor, Eliomar Bertoldo Siqueira. Requerimento 12. Está 1 aí? 012. Ah, você falou 01. Foi? Foi. Senhor presidente, considerando que os laudos que mostram as substâncias tóxicas presentes na água são realizados anualmente, a vereadora que este subscreve em conformidade com o texto regimental e vigente, depois de se ouvir o plenário desta casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos escalões competentes de sua administração que seja apresentada a esta Casa de Leis os laudos atualizados entre 2021 e 2022, dos resultados das amostras de análise de substâncias tóxicas em água tratada dos 2 pontos de coleta em Alto Paraíso, Barragem, Pontezinha e Poço São Jorge, contemplando as seguintes informações: onde e em qual laboratório essas amostras de presença de agrotóxicos nas águas são analisadas, qual a periodicidade da coleta de amostras. Segundo alguns laudos de anos passados, as amostras de agrotóxicos para serem analisadas constam como não realizados. Quais são os critérios de escolha dos agrotóxicos analisados? Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. Vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, está em aberto para apreciação e posterior votação o requerimento 012 da vereadora Rene. A palavra inicialmente está com a autora da matéria. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas, colegas vereadores, vereadora Helena, aos ouvintes da Rádio Paraíso FM, a todos e a todas aqui presentes, em especial mamãe e papai que vieram aqui me prestigiar, senhor Wilson e Elizabeth. Presidente, essa matéria, ela trata de uma Câmara Técnica que foi começada através do CONDEMA, né, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, sobre o monitoramento de água. E logo nessa primeira reunião foi solicitado, então, que eu trouxesse esse requerimento para entender como é que funcionam os laudos, né, como que eles chegam até a gente, quais são as amostras analisadas, isso para garantir uma boa qualidade de água para o nosso município. Então, eu trago a voz aqui
dessa Câmara Técnica. Espero que os nobres vereadores e vereadora possam aprovar essa matéria junto comigo. Pergunto se mais algum vereador gostaria de falar sobre o requerimento da colega. Não, vamos para a votação do mesmo. Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genor? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Está aprovado por unanimidade o requerimento 012/2022. Vamos então para o requerimento 013/2022. Também da vereadora Renata Novaes de Freitas. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, a vereadora que subscreve em conformidade com o texto regimental vigente depois de se ouvir o plenário desta casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos escalões competentes da sua administração que seja apresentada a esta Casa de Leis cópia da licença ambiental de instalação de número 2221/2016, oriunda do procedimento PRO número 8183/2016 da CECIMA. Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2022, assinado Renata Novaes de Freitas. Requerimento da colega está em pauta para discussão e votação. A palavra está inicialmente com a autora da matéria. Boa noite mais uma vez. Esse é um requerimento que foi feito porque estamos analisando o PL 012 de 2022, que trata do empreendimento Eldorado, e ficou faltando para mim, como estudo, esse licenciamento ambiental, que eu gostaria de juntar dentro do processo desse projeto de lei. Então, gostaria que chegasse à casa o mais rápido possível, para a gente analisar com cuidado e com toda a atenção devida para esse projeto ser encaminhado aqui na Câmara dos Vereadores. Pergunto se mais algum companheiro gostaria de comentar a indicação da colega. Requerimento, né? O requerimento da colega. Não. Vereador Andrezinho, como o senhor vota? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Genor? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Vitor Hugo Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Está aprovado por unanimidade o requerimento 013/2022. Temos em pauta agora também da vereadora Renata Novaes de Freitas a indicação 015/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara Alto Paraíso. Senhor presidente, a vereadora que subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente depois de se ouvir o plenário desta casa, indica que seja aferida a convocação e convocado pelo Poder Executivo Municipal. Deixa eu ver aqui se está lendo certo. Que seja aferido e convocado pelo Poder Executivo Municipal o procedimento necessário de implementação do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, de acordo com a regulamentação prevista na Lei Municipal número 1058/2022. Sala de Sessão, 12 de setembro de 2022, assinado Renata Novaes de Freitas. Está em pauta para discussão e posterior votação a indicação da colega. A palavra inicialmente está com a autora da matéria. Obrigada novamente, presidente. O mês de agosto foi um mês inteiro dedicado aos direitos das mulheres e muitas mulheres participantes do movimento Acolher vieram me procurar porque aprovamos conjuntamente um projeto de lei aqui na Câmara dos Vereadores sobre o Conselho dos Direitos da Mulher e até agora não foi dada uma satisfação para a sociedade civil com relação ao andamento desse conselho. Então, essa indicação é mais... Ficamos em dúvida se íamos escrever um requerimento, solicitando informações. Decidimos, então, por enviar essa indicação para que esse processo seja agilizado, que a eleição dessas mulheres representantes possa acontecer o mais breve possível, porque tem muita coisa para ser discutida dentro desse conselho
dos direitos das mulheres, né? Lembrando que no último dia 6 de setembro, agora foi o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que é uma busca da consciência dos avanços e obstáculos dos direitos das mulheres. Inclusive, um próximo ofício que refizemos foi sobre dados de levantamento da violência psicológica e feminicídio dentro do município. Então, essa é mais uma indicação para a gente agilizar esse processo, né? E colocar, então, em prática o Conselho dos Direitos das Mulheres. Pergunto se mais algum vereador quer falar sobre a indicação da colega Renata. Não. Vereador Pastor Marlone, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Genor? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Rene? A favor. A vereadora Helena, ela está com muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Não sei se ela vai conseguir participar até o final da sessão, né? Mas, de qualquer forma, está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, né? Independente do voto da vereadora Helena, tá certo? Para a gente não paralisar a sessão, ela está na casa, mas não chegou ainda. Para a gente não paralisar a sessão, a gente vai já dar a matéria como aprovada, ok? Nós temos em pauta agora a indicação também da vereadora Renata, indicação 016/2022. Excelentíssimo senhor Elmar Siqueira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a vereadora que subscreve indica na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário dessa casa, que sejam feitas amostras de análises de toxicidade em água tratada dos 2 pontos de coleta em Alto Paraíso de Goiás, Barragem Pontezinha e Poço São Bento. Isso já foi, não? É um requerimento e indicação sobre o mesmo tema, vereadora? Um foi o requerimento sobre os anos de 2021 e 2022 e esse daí é uma indicação para agora. Tá. Barragem Pontezinha e Poço São Jorge, como forma de monitoramento das águas no período em que for realizada a pulverização aérea por meio de agrotóxico, identificando nos laudos os níveis de toxicidade das substâncias, assim como sua classificação. Satisfações, 12 de setembro de 2022, assinado Renata Novaes de Freitas. Está em aberto a indicação da colega para discussão e posterior votação. A palavra inicialmente está com a autora. Boa noite mais uma vez. Então, só esclarecendo que o primeiro foi um requerimento, né, sobre os laudos realizados entre 2021 e 2022, e este, então, é uma indicação solicitando que a nova amostragem seja feita, mas não em qualquer momento, né? Porque se a gente faz ela agora, no período da seca, onde não tem pulverização aérea, não vai ser demonstrada com tanta eficácia a questão dos agrotóxicos nas nossas águas. Então, essa indicação é para ser feita em conjunto, para a gente poder analisar a qualidade das nossas águas, uma vez o lançamento via avião por agrotóxicos seja realizado. Pergunto se mais algum colega quer comentar a indicação da colega Renata. Não. Bom, vamos dar início à votação, mesmo contando com a ausência da nossa vereadora Helena, como foi colocado alguns minutos atrás, ela está com um problema de saúde, ok? Vereador João Vitor, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Janot? A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Está aprovado. Ela precisa que alguém acompanhe, não? Já consegue só? Então tá. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Acho que todos votaram, né? Lembrando que teve que se ausentar da sessão a vereadora Helena por problemas de saúde. Temos
Ainda da vereadora Renata Novaes de Freitas, indicação 017/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, vereadora que subscreve indica na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que proceda com a instalação de uma placa no posto de saúde Vila São Jorge, com vistas a orientar munícipes e turistas que precisam localizar a unidade para atendimento. Sala de sessões, 12 de setembro de 2022, assinado Renata Novaes de Freitas. Está em aberto para discussão e posterior votação e indicação da colega. Palavra inicialmente com a autora. Hoje tivemos em São Jorge, né, o lançamento da proposta de calçamento de uma das vias de São Jorge. E nessa reunião, então, um dos representantes do mandato coletivo permacultural, Murilo Aleixo, esteve presente, escutando a população, que fez, então, esse pedido para a gente encaminhar essa indicação para que fosse... Indicação ou requerimento? Indicação, né? Para que fosse, então, verificada a questão das placas de São Jorge, que muitas delas já foram deterioradas. Já fizemos um requerimento a respeito disso também, de uma placa específica do paralelo 14, até agora não tivemos resposta. Então, esse foi um clamor das pessoas que estiveram presentes no evento para que a gente pudesse encaminhar esse requerimento até a Casa, essa indicação, perdão. Bom, o vereador Marlone também se ausentou da sessão. Você pode, por favor, ver se ele vamos começar uma votação e precisamos da presença dele. Não sei, se ele tiver acompanhado vereadores, eu teria que ter avisado, né? Bom, vamos aguardar um momentinho enquanto nossa companheira, nosso colega de trabalho aqui vai verificar se o vereador Marlone foi acompanhar a vereadora Helena, né? Não sei, eu estou aguardando aqui porque senão nós vamos ficar sem 2 vereadores para votarem, né? Então vamos iniciar a votação. Vereador João Vitor, como o senhor vota? O senhor quer que volte a ler o requerimento, vereador? Senhor presidente, eu preciso de falar com a vereadora, e daí, se puder fazer a leitura, eu agradeço. A indicação no requerimento. Vamos ler novamente a indicação para que o vereador tenha conhecimento antes de dispor o seu voto. A vereadora que subscreve indica na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário dessa Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que proceda com a instalação de uma placa no posto de saúde de Vila São Jorge, com vistas a orientar munícipes e turistas que precisam localizar a unidade para atendimento. Vamos começar a votação. Vereador João Vitor, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Agenor? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Está aprovado por unanimidade a indicação da colega Rene. Temos ainda um ofício 09/2022, ao senhor Raul da Silva Pires, gerente da Ceneágua, Alto Paraíso, Goiás. Alto Paraíso, 12 de setembro de 2022. Prezado senhor, a par de meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente solicitar resultado da análise de água realizada entre 2021 e 2022 das amostras de substâncias tóxicas em água tratada dos 2 pontos de coleta em Alto Paraíso de Goiás, barragem Pontezinha e Poço São Jorge, Barra São Jorge. 1. Onde e em qual laboratório essas amostras de presença de agrotóxicos nas águas são analisadas? 2. Qual a periodicidade da coleta de amostras? 3. Segundo alguns laudos, nos anos passados, as amostras de agrotóxicos para serem analisadas constam como não realizados. Quais são os critérios de escolha dos agrotóxicos analisados? Desde já, elevo meus protestos de consideração e estima e agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, Renata Novaes de Freitas. Como um ofício não passa por votação dos senhores vereadores, é apenas lido para conhecimento da Casa, ok?
Temos ainda um outro ofício 010, também vou ler para conhecimento da casa. Alto Paraíso, 12 de agosto de 2022, prezado senhor, ao senhor Fabrício Borges Amaral, presidente da Goiás Turismo. A par de meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente solicitar os vossos valiosos préstimos no sentido de realizar a implantação e a substituição de placas turísticas no município de Alto Paraíso de Goiás, considerando o estado de deteriorização das placas implantadas ao longo da rodovia, bem como a ausência de sinalização em alguns pontos, como o Jardim de Maitreya, paralelo 14, entrada da Vila de São Jorge e do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Desde já, elevamos nossos protestos de consideração e estima e agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos ao seu inteiro dispor para quaisquer necessidades. Atenciosamente, Renata Novaes de Freitas. Também, por se tratar de um ofício, não passa por votação, é apenas para conhecimento dos senhores vereadores. Temos o ofício 011, 2022, ao senhor Pedro Henrique Ramos Salles, presidente da Goinfra. Alto Paraíso, 12 de agosto de 2022. Prezado senhor, ao respeitosamente cumprimentá-lo pela dedicação e pelos trabalhos realizados em prol da comunidade goiana, vimos pelo presente expediente solicitar vossos valiosos préstimos no sentido de realizar a substituição das placas que foram danificadas e vandalizadas na Estrada Parque, no trecho que liga do distrito de São Jorge ao município de Alto Paraíso de Goiás, bem como no trecho que liga São João da Aliança ao município de Alto Paraíso de Goiás. Desde já, elevamos nossos protestos de consideração e estima e agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos ao seu inteiro dispor para quaisquer necessidades. Atenciosamente, Renata Novaes de Freitas. Também é só para conhecimento dos senhores. Também um último ofício, que também é só para conhecimento, pois não passa por votação. A doutora Bárbara Natal Butini, delegada de Polícia Civil Alto Paraíso Goiás, Alto Paraíso, 12 de setembro de 2022. Assunto: reitera ofício 05-2021. Prezada senhora, a par de meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente reiterar o ofício RF 05-2021, o qual solicita informações referentes às violências contra as mulheres, conforme cópia anexa. Tal solicitação é de suma importância, uma vez que contribuirá com os estudos legislativos de projetos apresentados nessa Casa de Lei. Desde já, elevo meus protestos de consideração e estima e agradeço a atenção dispensada. Também assinado pela Renata Novaes de Freitas e não será votado por ser um ofício. Era o que tínhamos de expediente para a sessão de hoje dos vereadores. Não temos expedientes de terceiros. E os informes da presidência eu vou deixar para usar a palavra também durante a tribuna. Vamos passar agora para a tribuna dos vereadores. E o vereador que quiser fazer uso da tribuna, por favor, faça a sua inscrição. Vereador Marconei com a palavra. Bom, agora, com mais tempo, devidamente, gostaria de desejar aqui boa noite a todos os colegas vereadores, aos vereadores, aos funcionários da casa e aos visitantes. Queria destacar aqui a presença da nossa candidata a governo do Estado, Cíntia Dias, da Federação Rede PSOL, e a Lília Monteiro, candidata a deputada federal, que veio prestigiar aí a sessão de hoje. Bom, vou falar primeiro sobre um assunto que acho que esquentou a cabeça de muitos vereadores aí, né, esses dias, que é o fogo no lixão. Desde o dia 1º, esse fogo vem aí gerando uma série de prejuízos à comunidade que mora ali no entorno do lixão. Por coincidência, no horário que iniciou o fogo, eu estava na cidade e estive presente lá no foco. Então, algumas pessoas que estavam lá viram quem fez o ato criminoso, né? Espero que seja tomada aí as devidas providências para a punição, porque esse fogo no lixão é um problema muito sério. Inclusive, o município tem um TAC assinado com o Ministério Público que esse lixão nem deveria existir mais da forma que ele está. Né? O pessoal ali da região do IBC, principalmente, e outras famílias que moram no entorno,
tiveram que deixar suas casas. Muitos ainda estão fora de casa, porque tem problemas respiratórios, né, com aquela fumaça tóxica que sai do lixão. E, infelizmente, não é um problema novo e também não é negligenciado aqui pela Câmara, né? A Câmara já alertou o Executivo, inclusive ano passado, quando teve esse mesmo incêndio, quase na mesma data, né, teve expediente aqui de vereadores alertando sobre esse risco e indicando aí algumas medidas a serem tomadas, né, que infelizmente não foram, e hoje as famílias lá estão sofrendo com essa fumaça tóxica do lixão. Gostaria de ler aqui no TAC, um TAC que foi assinado no dia 6 de março de 2020, algumas das responsabilidades, algumas das atitudes que o município deveria tomar perante esse acordo aí com o Ministério Público. Manter cerca atual e construir nova cerca na área atual do lixão, com altura mínima de 2 metros e 5 fios acima do solo. Segundo, manter vigilância contínua no local, de modo a evitar o ingresso e a permanência de catadores e animais na área. Ou seja, eu creio que essa seria uma das principais, né? Não pode ter livre acesso a todos a qualquer momento no lixão, né? Precisa ter um controle de entrada, até para, em caso de um outro crime como esse, né, ter ali o registro de quem entrou e quem estava presente nesse horário. É uma coisa que o município já deveria organizar. Eliminar a queima a céu aberto e os focos de incêndio nas massas de resíduo. E, infelizmente, hoje à tardezinha, recebi um vídeo onde tinha um novo foco de incêndio. Então, outra pessoa foi lá, ou não sei se é a mesma, e ateou fogo no lixão novamente hoje, 12 dias após o início aí do incêndio. Recobrir e compactar quinzenalmente os resíduos dispostos na área. Outra coisa que também não tem ocorrido, né? Inclusive, quando estive lá, percebi que o lixo estava intacto, não está tendo esse revolvimento. Promover a ação continuada de forma a evitar de pontos de acúmulo de água nem caminhos preferenciais que podem causar erosões e desabamentos. Manter a via de acesso ao local de modo a permitir o livre trânsito de caminhões coletores em qualquer condições climáticas. Concentrar as descargas de resíduos numa única frente de trabalho. Adotar rotinas e procedimentos operacionais que garantam o uso racional da área. Apresentar solução para o armazenamento temporário de chorume e líquidos percolados. Adotar as medidas que se façam necessárias e adequadas no sentido de que haja impedimento de contaminação de nascentes e demais corpos d'água. Proibir o recebimento e a disposição de resíduos sólidos provenientes de outros municípios, na hipótese de inexistência de licenciamento ambiental. Bom, essas são algumas das medidas, como vocês podem perceber, grande parte delas não foram cumpridas e não estão sendo cumpridas, e, segundo o TAC, existe uma multa que o município deve pagar no caso do não cumprimento. E quem perde com isso, além do município, também é a população, né, que já deveria ter um aterro ou algo que evitasse esse tipo de problema. Vereador Marcondes, você tem, eu não sei se você falou, eu estava vendo uma outra matéria aqui, a data que foi realizado o destaque? 20 de março de 2020. 2017. Sim. Tá. Okay. Então foi na gestão anterior, né? Isso, tem uma assinatura eletrônica que está com essa data, desculpa aí, perdão pelo erro. Mas o TAC é de 2017, isso mesmo. Bom, eu creio que a vereadora Rene pode até falar um pouquinho mais, né, que conhece mais ali a região. Agora, eu gostaria de parabenizar também a equipe do Salvar e a Prefeitura, né, além da Câmara que aprovou no ano passado esse investimento na LOA, nessa dotação, para que fosse realizada as castrações, né,
No último dia 3 foi realizadas as castrações aqui na cidade. Foram 184 animais castrados, né? O município fez um investimento de R$29 mil nas castrações. Né? Esse investimento seria para a castração de 150 animais. Né? Como o Salvar está contribuindo e administrando, né? Algumas castrações ainda estão sendo pagas, que será por conta do Salvar mesmo. Mas lá no assentamento Silvio Rodrigues foram castrados 48 animais, né? Uma campanha que foi diferenciada, porque o pessoal do assentamento não tem condições de trazer os animais para serem castrados na cidade. Então, essa campanha itinerante foi muito importante, principalmente para as pessoas da zona rural e de São Jorge, onde também ocorreram algumas castrações. Gostaria que, antes de finalizar minha fala, já deixar aqui uma análise prévia desse projeto do Poder Executivo, né, que propõe aqui a alienação de 21 imóveis aqui na cidade. Né, estranho a gente receber esse projeto enquanto os shows previstos para o fim do ano estão na média de quase R$285 mil, só com um show para o aniversário da cidade. Então, será que a prefeitura está precisando fazer essa alienação de bens? Então, essa é uma reflexão tanto para nós quanto para a população que está ouvindo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna neste momento? Nenhum vereador? Eu peço aos vereadores que, por favor, aquele que quiser usar a tribuna, se manifeste, que eu tenho que me organizar aqui, tá? Porque às vezes eu fico aqui, ninguém fica um esperando pelo outro. Então, quem quiser usar a tribuna, por favor, levante o dedo e faça a sua inscrição. Vereadora Rene, a senhora está com a palavra. Obrigada, presidente. Eu já falei bastante hoje, estava esperando que algum colega se manifestasse na tribuna dos vereadores. Peço, então, desculpa pelo atraso. Só reforçar duas pautas que o vereador Marconey trouxe, né? Uma é a questão do lixão, e dizer assim que não foi por falta de aviso para o executivo, né? A gente, do Mandato Coletivo Permacultural, nós fizemos uma indicação em junho para que o caminhão-pipa da prefeitura pudesse deixar a área constantemente molhada, justamente para evitar o fogo no lixão. Porque parece que fez aniversário, né, entrou no calendário de Alto Paraíso de Goiás, que todo mês de setembro tem fogo no lixão. A gente sabe que é um fogo criminoso, mas ele não deixa de acontecer porque precauções não são tomadas. É só baseado na mediação do que já aconteceu. E quando acontece, pega fogo no lixão, não tem como reverter essa situação. E hoje acontece que tem 30 pessoas só da área do IBC, mas tem entre o IBC e o lixão, tem uma comunidade que vive ali também. Já estão relatando problemas de saúde, né, com tosse, garganta seca, olho lacrimejando. Essa é uma fumaça tóxica. E assim, isso é questão de saúde pública. Então, não adianta a gente remediar um mal que já aconteceu. A gente tem que tratar a coisa na raiz, né? Então, peço uma atenção aí do Executivo para valorizar melhor as nossas indicações aqui feitas, porque a gente está escutando a população, a gente está entendendo a situação e está tentando antecipar algo que poderia ter sido evitado. Isso com relação ao lixão. O restante já me sinto super contemplada pelo que o vereador Marconey falou. Com relação só ao castramóvel, a gente teve os dados atuais, vereador Marconey, e foram 193 castrações em 3 dias, sendo 72 em Alto Paraíso, 64 em São Jorge e 48 no assentamento. Então, agradecer mais uma vez a apreciação dos colegas pela aprovação do projeto de lei que entramos esse ano e pela primeira vez foi utilizado, então, o valor de uma emenda impositiva parlamentar. O interessante é que tudo isso custou, esse total foi de R$ 44.290, e isso de acordo com a prestação de contas detalhadas pela ONG Salvar. A prefeitura pagou, então, 136 dessas castrações no valor
de R$ 29.920 e o valor da emenda impositiva que apresentamos aqui foi de R$ 29.362. Então, ficou um montante faltante de R$ 8.310 e a ONG Salvar, então, está buscando doações por parte da população para conter, ajudar, né, a fechar as contas. Infelizmente, o município não pôde colaborar com mais, apesar de ter mais dotação orçamentária prevista para essa finalidade. Então, a gente espera a colaboração também da sociedade. E queria só pontuar rapidamente que esse fim de semana aconteceu o Festival Ilumina. Na verdade, não foi nem final de semana, foi depois do feriado, né, dias 8, 9 e 10 de setembro. E eu tive a honra e o privilégio de participar de 2 rodas de conversa. Na verdade, uma participação de uma roda de conversa e uma interação só em outra, que falava sobre cannabis medicinal. Lembrando que a gente está em vias de finalização desse projeto de lei sobre a distribuição da cannabis medicinal via SUS. Estamos tendo a total preocupação em como essa lei pode sair do papel, já pode ser operacionalizada junto ao Executivo. E estamos, então, em quase na finalização desse processo para trazer, então, para apreciação da Câmara dos Vereadores. Então, foi muito importante desmistificar, né, todo o preconceito que existe com relação a essa erva para fins medicinais. Tivemos a honra de contar com a presença da doutora Carolina, que prontamente aceitou participar de uma audiência pública nossa, explicando todas as questões envolvendo essa política pública. Então, desde já deixo agradecido. E a segunda roda foi sobre propostas regenerativas para a Chapada dos Veadeiros, onde tivemos a participação do Júlio Itacarambi, representando a Associação Amigos do Parque, o Claudio Miro Cortez, representando o Cerrado de Pé, a Gisele Cavati, representando a Rede Contra Fogo, o Juliano, representando a própria aldeia multiétnica e o Cavaleiro de Jorge. E eu fui convidada, então, como parlamentar para falar sobre essas mudanças regenerativas, essas propostas regenerativas que estão acontecendo aqui em âmbito da nossa Casa de Vereadores. E tive a oportunidade, então, de falar um pouco sobre o projeto de lei que está em andamento aqui, que trata-se dos direitos da natureza. E gostaria, desde já, agradecer mais uma vez ao nobre vereador Marconei e Agenor por terem assinado essa matéria comigo. E me coloco aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas com relação a esse e outros projetos que estamos encaminhando nessa casa. É isso, presidente. Obrigada. Com a palavra, o vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento aos vereadores, a vereadora Rene. Desejo melhora para a vereadora Helena. Cumprimento os ouvintes da Paraíso FM, cumprimento os funcionários da casa, cumprimento aqui todas as pessoas presentes. Quero registrar aqui a presença do Cleito, grande amigo nosso, servidor aí da saúde. Temos aqui a presença do ex-vereador, Dr. João Iuge, que prestou serviço a essa casa em 2017 e 2020. Fez um ótimo trabalho aqui. Temos aqui o pastor Daniel, sejam bem-vindos. Temos aqui o senhor Lourenço, companheiro, um parceiro. E temos aqui as damas, né? Sejam todos bem-vindos. E temos ali o Iane, né? Sempre está vindo aqui conosco. Agora, eu quero deixar aqui, senhor presidente, registrado nos anais dessa casa, a presença do seu Wilson e da senhora Elizabeth. É um prazer imenso, né? E quero aqui parabenizá-lo, a vocês, né, pela vida da Rene, né? Acredito que é um presente de Deus na vida de vocês, né? A gente sempre conversa, ela faz parte aqui da comissão, qual eu sou o relator, né? E para mim tem sido muito honroso, né? A Rene tem ajudado bastante. Ela tem um
conhecimento aqui, né, muito grande quanto à questão de redação. E quero aqui, vereadora, te parabenizar. Né, tenho aprendido muito aqui com Vossa Excelência. Continua assim, que Deus continue abençoando você. Seu Wilson, Dona Elizabeth, prazer imenso ter vocês aqui. Senhor presidente, eu quero aqui destacar quando foi feita a leitura da ata, em função aqui de alguns requerimentos, alguma indicação sobre algumas ações necessária e urgente do Executivo quanto ali o povoado do Moinho. Nós estamos com uma situação muito crítica quanto à questão da ponte ali na chegada do Moinho. Virou já uma situação insustentável. E o prefeito até adiantou que já existe uma ação e está tentando arrumar o material, me parece que já tem uma parte desse material, só que a situação lá aumentou demais. Cada dia que passa, né, seus senhores, e lá vocês vão ver que, né, até um caos de intervenção da ponte lá. Né? E o senhor imagina transporte escolar, nós temos ali várias famílias, né, independente de ser o turista ou os moradores ali. Eu acho que a saúde, a segurança é para todos, né? E eu fui procurado ontem por 3 pessoas, foi da minha casa, que eu estou ficando lá no Moinho, e eles muito chateados. Eu tive que ouvir, eles têm razão, parece que o Moinho não tem representante, essa é a verdade. E eu tive que ouvir isso, e os cidadãos que foram lá em casa, está cheio de razão. E eu te falo o seguinte, vocês estão certos. Agora a minha parte eu fiz. Eu não sou secretário, eu não sou prefeito. A função minha aqui não é nem de estar elogiando aqui o executivo, senhor presidente, e nem também estar criticando. A minha função aqui é fiscalizar. Agora, quem executa, quem tem que fazer o trabalho é o executivo com toda a sua equipe. E nós, vereadores, não temos poder nenhum de mandar fazer. Agora, nos cabe a prerrogativa, fazer requerimento, fazer indicação. E a indicação, muitas vezes, é uma praxe aqui da casa e o prefeito atende se quiser. Né? Mas de forma que o risco é muito grande ali para o povoado do Moinho. Senhor presidente, nós tínhamos alguns trechos também que eu gostaria, queria até que Vossa Excelência computasse meu horário, na entrada ali que vai para o quilômetro 4 para o Moinho. Nós temos 3 pontos ali que realmente está intransitável. Eu estava chegando aqui, tinha uma família que já me aguardando, pessoal que veio de Brasília, estava indo para o Moinho visitar a família, e descendo ali, indo para o Moinho, uma pedra, em função dos buracos, né? Muita poeira, a caixa de marcha bateu na pedra, o câmbio detonou tudo. Eles estão aqui, as peças não tem aqui, eles estão em pousada aqui em Valparaíso, com a família, esperando agora, porque o carro está gastando com guincho e tudo. Eles estão movendo uma ação, né? Pegando recibo de pousada. O mecânico já fez toda uma análise de gasto, e também eles foram tirar foto e tudo, e vai entrar contra o município, né, de ressarcimento, e, né, o direito dele. Né? Então, e eu sei, senhor presidente, que tem alguns pontos que não é a estrada toda, não é o 100%, é alguns pontos, mas é alguns pontos que estão incomodando. Né? O exemplo disso é que você vai daqui para o Moinho. Na hora que você chega lá perto do Moinho, você se depara com a situação. Né? Acredito que tem que, sim, tomar algumas providências, né? Tem que tomar algumas providências, e não dá para estar aqui com esse negócio, vai fazer, chega. Porque não dá para esperar mais. Né? Eu sei que deve estar tomando algumas providências, né, quanto isso. Esses pontos são pontos que realmente precisam de uma atenção especial do Executivo. Senhor presidente, outra parte que eu fiz aqui um ofício, e quero aqui, inclusive, agradecer aqui ao Caleb, toda a equipe, a um ofício, a ANEEL, a Companhia de Energia aqui no nosso município, senhor presidente, que há quase 2 meses nós tivemos aí no Moinho, eu falei sobre isso aqui, é que o transformador estourou. E eles não conseguiram transformar a energia em 220, passou mais de 1.000.
E aí os aparelhos de todo mundo, queimaram todos os aparelhos, televisão, geladeira, o pessoal ficou numa situação complicada. Com isso, praticamente todas as lâmpadas dos postes também queimaram, porque não suportam. Então eu procurei, né, a única forma agora, e segundo o representante da ENE, é que quem queimou seus eletrodomésticos tem que ter nota fiscal em nome deles e tem que fazer 3 orçamentos e levar para a empresa analisar se vai fazer o ressarcimento ou não. Então, você imagina a situação, é mais ou menos como isso. E aí, essa parte eles resolveu lá do transformador. Mas o que acontece? Eu liguei para o senhor secretário, acredito que ele deve estar ouvindo o senhor Adão, sobre o moinho estar no escuro, porque queimou praticamente essas lâmpadas. E, senhor presidente, e cada cidadão, cada morador aqui, que ele tem uma conta de luz, ele paga taxa de iluminação pública. E não é tão barato. E eu acredito que isso tem que ser uma emergência muito grande. Eu imagino ali do pessoal indo para a igreja, todas as noites, andando no escuro. Se os senhores ir lá à noite, vocês vão realmente ver que a situação está muito crítica. E o secretário de Finanças me disse que ia mandar o pessoal ir lá. Isso, senhor presidente, só se mandou agora. Porque então, até ontem, nada tinha acontecido. E eu procurei, então, um funcionário, que eu não quero citar o nome aqui, ele me disse que está dependendo agora do chefe dele. Porque parece que o caminhão deu um problema, e uma das coisas que o prefeito fez aqui, eu quero parabenizá-lo, é a criação do setor de compras. Mas o que se tem passado é que a pessoa que mexe com essa parte do setor de compra lá, não está conseguindo, está enrolando os processos. E dentro do órgão público tem coisas que não dá para esperar, parece que foi feito para demorar. Mas tem situações que não dá para estar demorando muito, né? Então, essa é a informação que eu tenho. Senhor presidente, lá no Moinho, realmente a situação está muito difícil para a gente lá, né? E eu me sinto no sentido da obrigação de cobrar, na condição de vereador e também como morador, como contribuinte que eu tenho feito na minha comunidade. Então, eu quero pedir aqui ao senhor, e aqui o líder de governo, eu até falei isso para Vossa Excelência aqui, o mês passado, e as coisas não resolveram. Tá? Então, eu acredito que uma das formas é a gente poder agora pedir isso, né, no caso aqui dos aparelhos que queimaram, é todo mundo ir para a delegacia, porque a única forma é abrir um TCO e ir para a justiça, porque é a única forma, porque dessa forma não tem como a gente estar trabalhando. Então, senhor presidente, eu parabenizo sim, sei do trabalho, o executivo tem trabalhado, isso é importante, né? Ele pode fazer muitas coisas, mas ele pode fazer tudo, porque tudo precisa ter a aprovação dessa casa. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos os senhores e as senhoras, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, muito obrigado. Bom, mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, os nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM, ao nosso amigo Caleb, que presta total suporte aqui hoje na casa, ao nosso público aqui presente, especial meu amigo Cleito, pastor Daniel, ex-vereador João. Eu quero aqui destacar também a presença do senhor Wilson e Elizabeth, pai da minha grande amiga vereadora Rene. Como bem dito pelo nosso amigo vereador pastor Marlone, a Rene tem sido uma professora aqui para a gente, jornalista, muito inteligente. Então é um prazer, vereadora, estar trabalhando contigo aqui na nossa casa. Quero destacar aqui também a presença da candidata a governo, Cíntia, não está aí presente, né? Não, tranquilo. E também da deputada federal, candidata a deputada federal, Lília Monteiro, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa casa e sucesso aí na caminhada política. Senhor presidente, vou ser bem breve aqui nas minhas palavras, mas eu não posso deixar de trazer aqui uma situação que eu ia fazer até um requerimento hoje, mas aí eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Arthur, que é sobre um clamor hoje aqui da nossa comunidade, que é com relação ao concurso público. Esse concurso, ele teve o certame, né, iniciado na gestão do ex-prefeito Martinho, mas foi suspenso devido a um liminar do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, e com isso ficou para a nova gestão atender alguns vícios que continha nesse certame, né? E hoje o doutor Arthur me informou que provavelmente nesta semana será lançado o edital, pastor Marlone, desse tão sonhado concurso público aqui na nossa cidade. Para quem conhece a máquina pública, sabe da deficiência que hoje
o Poder Executivo encontra com relação ao quadro de funcionários. Então, realmente, a comunidade, o poder público clama por esse concurso público que, enfim, agora vai ser lançado o edital. Eu quero destacar aqui também um convite que o prefeito fez aos vereadores para comparecer hoje, lá em São Jorge, para o lançamento do tão sonhado calçamento de São Jorge. E o engraçado, né, senhor presidente, que assim, algumas pessoas pegou a palavra, né, desacreditando, porque realmente já houve várias tentativas de dar continuidade nesse calçamento lá em São Jorge e infelizmente foi fracassado. Mas hoje tivemos boas notícias, principalmente por conta do nosso presidente da Goinfra, Dr. Pedro Salles, e também do Fabrício de Amaral, que é o presidente da Goiás Turismo, que já lançado o edital, a concorrência pública para a realização desse calçamento em São Jorge, que é uma obra avaliada de mais ou menos 17 milhões, né, presidente, se não me engano, né? Então, realmente é um sonho, que eu também sonho com a comunidade de São Jorge por conta desse calçamento. E, para finalizar, eu compartilho aqui da indignação do meu nobre vereador, pastor Marlone, com relação a essa ponte do Moinho. Hoje, lá em São Jorge, eu tive a oportunidade de estar com a vereadora Helena, que é outra pastor também que tem cobrado bastante, né? Eu vi ela conversando com o prefeito, vi ela também passando essa situação para o secretário de obras, o senhor Cláudio Omar, porque parece que estão esperando acontecer uma tragédia para poder fazer a reparação dessa ponte. Realmente está muito grave. Eu tive a oportunidade de acompanhar as fotos que o vereador pastor Marlon me passou com relação à situação dessa ponte lá no Moinho. Realmente chegou ao extremo. Eu não sei mais como que os carros, né, como que essa ponte está suportando a passagem desses carros nessa ponte lá do Moinho. Então, vereador, compartilhe da sua indignação, né, e deixo registrado aqui também que a vereadora Helena tem cobrado bastante também do Poder Executivo essa ação para fazer a reparação dessa ponte lá do Moinho. Bom, era isso. Agradeço ao presidente e, mais uma vez, boa noite a todos presentes aqui na nossa Casa de Leis. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na tribuna? Nenhum, então, como eu disse, eu vou usar o que seriam os informes da presidência para fazer alguns comunicados e fazer alguns comentários também. Inicialmente, cumprimentar a Cíntia, candidata a governadora, né? Parece que ela saiu um pouquinho, né? E também a Lília Monteiro, candidata a deputada estadual. Infelizmente, Lília, federal, né? Infelizmente, por uma questão regimental, não posso ceder a palavra para vocês durante a sessão. Mas após o término, se você quiser, a candidata a governadora, e você quiserem passar alguma mensagem, falar com os vereadores, fica à disposição de vocês, tá bom? Não tem problema não, tá certo? Dizer também que na semana passada eu estive em Goiânia, juntamente com o prefeito, 2 compromissos que nós tivemos em Goiânia. O primeiro dele, que nós nos sentimos na obrigação de irmos até o Dr. Pedro Salles para agradecer pelo lançamento do edital de concorrência para o calçamento de São Jorge. Não só o calçamento, mas também galeria de águas pluviais e calçadas. Então, é uma obra bem completa. Esse edital foi lançado no dia 5 de setembro agora. Tá? E eu fiz questão de ir lá com o prefeito, agradecer pessoalmente o empenho do Pedro Salles com relação a isso, que se não fosse ele realmente ter vestido a camisa e acreditado nesse projeto, não teria saído. E, além disso, nós fomos também na Secretaria de Esporte do Estado, temos um compromisso de ceder material esportivo para todas as áreas dentro do nosso município, né? Além do futebol, outras áreas como vôlei, basquete e todo o material, e ficou da gente marcar um dia para irmos até lá já para buscar esse material. Então nós fizemos o primeiro contato, que foi levar os ofícios e conversar e tal, junto à assessoria e o secretário, e agora ficou da gente marcar um dia para irmos buscar esse material. Mas é muito bom que a gente consiga trazer esse material para Alto Paraíso. Também gostaria de deixar aqui a minha alegria em saber que a ponte da Parida, que é uma ponte que a gente vem lutando por ela há quase 40 anos, né? Eu digo isso porque eu sou funcionário da Goinfra e trabalho nesse trecho aqui há mais de 30 anos.
e tenho 5 mandatos de vereador e um de vice-prefeito também atuando nesse trecho aqui. Então, são bastante tempo, né? E durante todo esse período a gente tem lutado para a construção daquela ponte, que na época da chuva é um caos para os moradores daquela região. E hoje está em pleno vapor a construção da ponte da Parida e também a construção da ponte do Bartolomeu, aqui na GO 239. Muito importante para a gente. E dizer, vereador Pastor Marlone, que hoje eu estive em uma conversa com o Pedro Salles com relação a esses pontos críticos, em especial esse daqui entre Alto Paraíso e a entrada para o Moinho. E pedir para que ele tomasse uma providência, que a gente realmente tem sofrido muito com isso, os moradores dessa região. Hoje eu entrei em contato com o senhor Elídio, que é o gestor dessa empresa Metraforte, que é a que ganhou a licitação para cuidar desse trecho, fazer a manutenção desse trecho, que não vem cumprindo as suas obrigações contratuais, né? Eu falei sobre isso com o Pedro Salles hoje, e também entrei em contato direto com o senhor Elídio, para que ele encaminhe pelo menos 2 caminhões, porque o nosso município, eu conversei com o Cláudio Omar, que é o secretário de obras, e o Cláudio Omar se propôs em mandar a máquina, desde que tivesse os caminhões com o cascalho, para tirar aquele pó ali e evitar mais transtornos, como essas pontas de pedra que estão acabando com os veículos, em especial os veículos mais baixos, né? Espero que a gente consiga resolver essa situação. Outra notícia boa também, vereador Marconei, é que a GO 575, que liga Alto Paraíso ao Parque Águas do Paraíso, né? Em especial, que é um trecho ruim demais, que é a Cachoeira dos Couros. Agora, eu não sei se já iniciaram, se não iniciaram, iniciam essa semana ainda, que é aquela ponte que teve um problema, ela foi toda reconstruída, né? E agora vamos fazer o encabeçamento daquela ponte, e também o maquinário já está previsto para essa semana, não sei se iniciaram ainda, mas está indo para essa semana, para fazer o encascalamento dos trechos críticos e também refazer a serra que dá acesso à Cachoeira dos Couros, e também vem um projetista para fazer um projeto para cortar aquela serra, para acabar essa demanda naquele trecho ali, tá? Então essa é uma notícia boa que a gente tem e que vai acontecer agora, está previsto para essa semana, segundo o engenheiro da Goinfra, que é o William, doutor William. Ele me garantiu que essa semana ainda começa esse trabalho, ok? Também não poderia aqui deixar de parabenizar ao nosso gestor de esporte em Alto Paraíso, Fábio Costa. Tivemos nesse final de semana os jogos, a semifinal do campeonato de futebol de campo, né? E parabenizar os times que chegaram à final, né? O B13 conseguiu se classificar para a final do campeonato, e também o Sertão. 2 times que no início não tinham essa perspectiva, segundo os olhares de alguns entendidos de esporte aí, e conseguiram alcançar as vitórias e chegar à final do campeonato municipal. Então, meus parabéns à equipe do B13, meus parabéns à equipe do Sertão, e meus parabéns ao Fábio Costa por esse campeonato que tem tido uma organização tão bacana, né? Além disso, parabenizar o Fábio Costa também pelo campeonato de futsal dos veteranos, né? Que tem criado o Cleiton, não sei se você foi lá ainda, mas está sendo uma maravilha. O campeonato de futsal dos veteranos é uma festa, cara, é muito bom, sabe? E agora também nós tivemos a semifinal na semana passada, e ficaram classificados para a final do campeonato os times Panela Velha, os nomes são bem sugestivos, né? O campeonato de veteranos. Foram classificados para a final o time Panela Velha e o time Largados. Então, assim, muito legal. Então, tem sido algo que tem movido bastante o público. O ginásio está sempre cheio no dia do campeonato dos veteranos, e tem agradado bastante tanto os participantes quanto aquelas pessoas que vão para assistir. Então fica registrado aqui os meus parabéns sinceros ao nosso querido Fábio Costa, que hoje está gerindo o esporte, ainda não como secretário, porque chegou agora na nossa Câmara, né, o projeto de reestruturação administrativa. E com essa reestruturação administrativa está sendo recriada a Secretaria Municipal de Esporte, que hoje é apenas um departamento, que eu acho um crime. Nós deveríamos ter essa secretaria há muito mais tempo. Aliás, já existiu e não deveria ter sido extinta como foi, eu não sei quando nem por quem, mas não deveria ter sido extinta. E agora, com essa
nova reforma administrativa que veio para a Câmara, um dos nossos pedidos e que fomos atendidos é a recriação da Secretaria Municipal de Esporte, que é extremamente importante para o nosso município, principalmente no quesito abrir portas para que a gente possa trazer recursos. Então, fica aqui os agradecimentos ao prefeito por essa ação, tá ok? Então, era o que eu tinha para a minha fala de hoje. Mas nenhum vereador, me parece, quer fazer uso da tribuna, não é isso? Nós não temos ordem do dia para a sessão de hoje. Explicação pessoal, algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais? Vereadora Rene, por favor. Gostaria só de mencionar que eu fiz uma confusão com tanto requerimento, ofício e indicação. Eu acabei comentando sobre a placa dos atrativos turísticos, sendo que a indicação tinha sido feita para a placa do posto de saúde de São Jorge. Então, só para dizer que eu fiz uma confusão na hora do comentário, mas é isso, fica só registrado. Ok. Explicações pessoais, mais algum vereador quer fazer uso? Não. Nós não temos ninguém inscrito na tribuna de hoje. E lembrando que para a sessão de amanhã, nós teremos ordem do dia. Nós teremos a primeira apreciação e votação do PL 020/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Nordeste Goiano, Cisbango, e da outras providências. Também temos a primeira apreciação e votação do PL 021, o qual dispõe sobre a implementação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do município de Alto Paraíso, Goiás, e da outras providências. Teremos também a primeira apreciação e votação do PL 022, de iniciativa do Executivo também, o qual concede revisão da gratificação prevista na Lei Municipal 928/2014 e da outras providências. E teremos, por último, a primeira apreciação e votação do projeto de lei complementar 08/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a redação do caput do artigo 218 da Lei Complementar 31/2019, Código Tributário do Município, acrescenta-lhe novos dispositivos e revoga a Lei Complementar número 42/2022 e da outras providências. Isso é o que teremos para a ordem do dia de amanhã, ok? Mas o vereador quer fazer mais algum comentário? Não? Então, não tendo mais nada para a sessão de hoje, mais uma vez agradecendo aos nossos colaboradores, Caleb, as meninas que estiveram aqui nos ajudando nesse trabalho, agradecendo a nossa rádio comunitária pela transmissão para toda a nossa cidade, através do trabalho do nosso companheiro Fábio Costa, agradecendo a todos os nossos ouvintes que tiraram um tempinho para acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal. Muito obrigado a todos, agradecendo a todos os presentes que vieram aqui acompanhar a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o horário excepcional de 20 horas de amanhã. Amanhã é que dia mesmo, gente? Me socorram aí. 13, né? Dia 13, né? Olha, dia 13. Então é isso. Peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que esteja nos abençoando e que o amor de Cristo possa nos acompanhar até os nossos lares e que possa fazer morada em nossos corações, encontrando terra fértil para produzir bons frutos. É isso aí, Deus abençoe a todos.